Olá, gigantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma Academia de Gigantes que semanalmente abre suas portas para receber você que assiste o nosso canal, que se inscreve no nosso canal, que acompanha a gente por todas as redes onde o Academia de Gigantes está. Ao meu lado, a minha amiga, a jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, e vamos para mais uma academia. Mais uma academia e hoje de novo na série especial sobre religiões. E quem é o nosso gigante de hoje? O gigante de hoje é o Rabino Gilberto Ventura. Ele é o nosso convidado da série especial sobre judaísmo. Ele vem falar sobre uma das religiões mais tradicionais do mundo, com 4.000 anos de história e cerca de 17 milhões de seguidores. O Brasil abriga a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás apenas da Argentina, e a 11ª do mundo. Segundo a Confederação Israelita do Brasil, há cerca de 120 mil judeus no Brasil e 110 sinagogas, mais da metade em São Paulo. Obrigada por ter vindo, Rabino Ventura. Um grande prazer, Paula, Pedro e todos os espectadores. Eu quero começar perguntando o que é ser judeu. Uma missão. Uma missão. Na realidade, essa é a minha resposta. Né? A gente tem um dito muito significativo e muito importante entre nós judeus, que onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões. Então essa é a minha opinião. E eu tenho mais algumas. Não. Por que uma missão? Porque a compreensão correta do que é o judaísmo, a filosofia judaica, ela é muito mais do que uma crença, realmente muito mais do que uma crença. Ela é muito mais do que um sistema espiritual, mas é a revelação do propósito de Deus para a humanidade, que passa pela realização do potencial humano, espiritual, emocional, intelectual, do indivíduo, se ampliando para os pequenos núcleos comunitários a partir da família, passando pela comunidade, pelo povo judeu e pela humanidade. E eu me baseio, claro, em todas as escrituras para falar o que eu falei, mas quando a gente vê, por exemplo, por que Deus escolheu Abraão, Avraham em hebraico, ou em árabe, Ibrahim, que é a sua origem. Quando Deus escolheu Avraham, ele diz claramente o motivo. Ele diz que ele escolheu Abraão não porque ele era um grande orador ou porque ele era um grande ritualista, religioso, pregador. Não. É porque ele ensinaria os filhos dele e a casa dele depois dele, ou seja, a descendência dele, a fazer tzedek e mishpat. Tzedek significa justiça, mas num conceito mais fraterno. E mishpat significa justiça, obedecimento de regras, ou seja, uma sociedade civilizada. Então, basicamente, ele diz que ele escolheu Abraão porque ele agiria e ensinaria os seus descendentes a agirem com justiça e com fraternidade. Essa dupla de palavras, ela vai aparecer na Torá também, vai aparecer inúmeras vezes nos Salmos do rei Davi e vai aparecer em todos os profetas de Israel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc. Então, na realidade, essa é a compreensão correta a respeito do que é ser judeu. Essa é a minha compreensão. É uma missão. E é possível se converter ao judaísmo ou é só quem nasce? Pergunta maravilhosa. Na verdade, não existe conversão ao judaísmo. Isso é um erro muito grave dos rabinos e da comunidade judaica brasileira em geral. Porque o termo original não é conversão. O termo original é giur, é o termo bíblico. E giur é derivado do verbo lagur, que é viver, e ele se relaciona com uma passagem da Torá que diz algo muito simples. Quando alguém deixar o seu povo, a sua cultura e etc e tal, e vier viver entre vocês, essa pessoa
deverá ser considerado como um de vocês. Um cidadão, assim está escrito na Torá, como um de vocês. Isso significa que, em primeiro lugar, sim, existe o se tornar um israelita ou um judeu, existe, mas eu me referi ao termo conversão porque realmente ele é um termo que deturpa completamente o processo. O processo é muito natural, é um processo de naturalização. E esse processo de naturalização, sim, ele está escrito na Torá, e é algo que acontece naturalmente, independente do aceite ou não aceite de autoridades religiosas que possam se colocar como detentores do poder de definir quem é o quê. Eu vou dar um exemplo interessante. Paula, você falou que a sua família vem da Síria. Líbano. Líbano. O meu pai vem do Egito. Mas só que meu pai chegou no Brasil já faz muito tempo mesmo. Então ele já é brasileiro. Às vezes eu brinco com ele quando eu vejo que tem algum jogo do Egito com alguém, eu falo, pai, o teu time vai jogar. Aí ele fala, qual time? O Santos? Aí eu falo, não, o Egito. Ele fala, basta. Ele responde rindo, tipo, não, ele é brasileiro, ele é santista. Uhum. E isso não aconteceu porque ele recebeu um visto, ele recebeu a identidade. Não é isso. De fato aconteceu por quê? Porque ele está há tanto tempo no Brasil que ele foi absorvendo toda a cultura, o idioma, etc e tal, e ele se tornou brasileiro. Então, sim. E o fato é que hoje em dia, eu respondi essa questão de uma forma com tanto apetite, porque ela é uma questão que hoje em dia é muito importante dentro do nosso contexto brasileiro. Acontece que o Brasil tem cerca de 40 a 50 milhões de descendentes de judeus. Esse número, ele nos remete à história da colonização, quando o rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso, converteu à força toda a população judaica de Portugal, que consistia em uma quantidade enorme de pessoas, porque muitos dos judeus que fugiram da perseguição aos judeus na Espanha foram para Portugal. Estamos falando de 1492 em diante. E aí o que aconteceu? Muitos daqueles judeus portugueses, procurando liberdade religiosa e etc., vieram ao Brasil. Muitos daqueles que foram desterrados, que a gente ouve falar que eram bandidos e prostitutas e etc., que Portugal jogava no Brasil como castigo, eram judeus cujo crime foi guardar o sábado, cujo crime foi comer os alimentos de acordo com o que está escrito na Torá, não comer porco e etc. e tal. E acontece que de umas boas décadas para cá, a gente tem um movimento muito forte no Brasil, uma quantidade muito grande de brasileiros, descobrindo suas origens judaicas e buscando a conversão. Só que uma grande parte deles eles já se tornaram judeus, no sentido bíblico, no sentido real. E há aqui, sim, uma questão muito importante, dentro da qual eu estou muito envolvido, que é o de fazer com que as pessoas possam realizar a sua liberdade religiosa, a sua consciência, independente de monopólios, exclusões e carimbos. E é por isso que eu me referi com tanto gosto a essa questão. Agora, Rabino, o senhor fala, se naturalizou judeu. O naturalizou judeu dá uma entonação de que ele nasceu, ele é natural, porque a gente tem como natural de um lugar, um local. O que é o naturalizou judeu, ele também tem essa entonação? Porque é uma religião. Não, então, aí que tá. Então, dá essa confusão. É uma bela conversa. Eu estou muito feliz com a tua pergunta, porque ela me ajuda a trazer elementos muito mais interessantes do judaísmo do que, em geral, as pessoas estão acostumadas, que é qual é o significado da kippá, como é a crença, etc. É muito mais interessante e profundo. E a sua pergunta é uma boa chave para a gente abrir outras portas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ser judeu não é ser parte de uma religião.
Não? Não, de modo algum. Tanto que um judeu ateu continua sendo um judeu. Não depende da crença. O povo de Israel, ele existe antes da religião, como a gente pode chamar, da religião ter sido outorgada ao povo. Antes disso, Deus falou para Abraão: forma uma família. Ensina a tua família tzedek e mishpat, justiça e fraternidade. Passaram-se 7 gerações, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, e aí os netos, etc e tal. Moisés, com o povo que sai do Egito, é a 7ª geração. 7 gerações, eles não tinham a Torá, eles não tinham uma definição religiosa, eles não tinham rito nenhum. Regras, né? Não tinha. Então, antes de mais nada, é um povo. É um povo cujo núcleo é uma família. Por isso que o termo real, que os rabinos perderam completamente fazendo essa tradução errada para o português, conversão. Conversão é um termo religioso que foi adotado do catolicismo. Sim, é cristão. Pois é. Mas o termo original judaico é justamente giur, porque giur, ele indica um movimento de imigração. Por que imigração? Porque originalmente, quando a gente fala da Torá, o povo de Israel sai do Egito, vai para Israel, vai para Canaã, e ali é o seu centro espiritual durante séculos. Quando a Torá foi dada e ela se referiu a essas pessoas que querem fazer parte, ela se refere a pessoas que se deslocavam fisicamente e imigravam para Israel. Então, por isso que o termo original é esse, é imigração. E eu falei de naturalização. Agora, por que naturalização? Pelo seguinte. Quando eu falo naturalização, eu estou me referindo ao processo de assimilação cultural. O que acontecia com o indivíduo que ele falava assim, olha, agora eu quero deixar a Babilônia, com os seus deuses, o politeísmo e etc e tal. Eu quero sair daquela cultura e agora eu quero me tornar um israelita. Ele entrava dentro de Israel, com uma grande maioria de israelitas. Ele ia aprendendo o idioma, acabava se tornando o idioma dele com o passar do tempo, como o português hoje é o idioma do meu pai. Aí ele aprendia, não é somente o idioma, mas você começa a aprender a forma de pensar, você começa a aprender padrões de conduta, de reação, e você começa a assimilar uma série de padrões culturais que vão te colocar dentro de uma outra realidade. É nesse sentido que eu utilizo o se naturalizar judeu. É como se você nascesse novamente e você fosse se tornando aos poucos daquela identidade. Agora, esse povo tem uma vivência espiritual coletiva. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu quero ser judeu, ok, beleza, como é que você vai fazer isso? Eu recebo muita mensagem assim. Eu moro em Araçoiaba da Serra, eu pratico todos os mandamentos judaicos, eu uso kippá, no Shabat, no sábado eu não trabalho, eu consagro o dia, etc e tal, faço as 3 orações diárias, acredito somente em um Deus. Eu falo para ele, quer dizer, não é que eu falo, eu sou muito acolhedor, mas eu esclareço e digo, não é isso. Ser judeu não é isso. Ser judeu é participar desse grupo, deste coletivo, que está inserido dentro de uma dinâmica espiritual coletiva anunciada na Torá e nos profetas. Por isso que a questão do se naturalizar, do se tornar é muito importante. Porque na realidade você entra no povo, você faz parte do povo e dentro do povo você vai ter uma vivência coletiva nacional. E nesse conceito de povo, é o conceito de povo escolhido, né? Sim. O povo, qual que é esse conceito de povo escolhido? E a partir do momento que ele é o povo escolhido, é que todos os outros são desescolhidos. Sim, então... a sua conclusão parece lógica. Então, eu vou tomar um copo d'água e vou fazer uma brachá. O que é a brachá? Brachá é um agradecimento, uma bênção.
e vou traduzir porque alguns anos atrás eu cheguei à conclusão que como é que eu quero que as pessoas me entendam e não tenham preconceito se eu só falo hebraico. Se eu não abro as portas da minha sinagoga. Então eu falei, eu faço em hebraico, mas eu traduzo para que todos possam entender. Então eu vou começar em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Fonte das bênçãos é o Senhor Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria tudo a partir do seu verbo. Amém. Amém. E amém é uma palavra hebraica. Sabia? Não. Por isso que eu te falei que você sabia mais judaísmo do que você imagina. Eu tô sempre aprendendo, Rabino. Porque tem muitas coisas que são do judaísmo e que para um cristão, para um brasileiro que nasceu inserido dentro da cultura cristã, ele não tem ideia de que isso é judaísmo. E na hora que a pessoa fala, não, mas eu não entendo muito de judaísmo. Eu falo, você entende? Você fala amém? Sim, então isso é judaico. Aleluia, idem. Gênesis, Moisés, Abraão, Deus te abençoe. Tudo isso. E o próprio Rabino Yeshua, Jesus. Ele era judeu. E basicamente todos os ensinamentos que ele traz nos evangelhos são o quê? São Torá. É claro que você sabe muita Torá e muito judaísmo. Mas o Torá tem mais de 600 mandamentos, né? Mas, então... É uma fala questionável. Por favor. Eu explico. O que acontece? Na realidade, tem muitos dos mandamentos que são preceitos, que são detalhes do detalhe. Por exemplo, na época do templo, você tem as oferendas, etc. Como é que tem que ser feita a oferenda? Ah, tem oferenda que tem que colocar sal, tem oferenda que tem que jogar vinho. Isso é levado dentro dessas contagens. Se a gente for olhar no nosso dia a dia, não é essa coisa toda. É igual você olhar e falar assim, olha, você vai entrar no Brasil, mas quantas leis tem na Constituição Federal? Olha, fora isso tem as emendas, fora isso tem... Você vai falar para a pessoa, olha, tem umas 100 mil coisas. A pessoa vai falar, eu não quero entrar no Brasil. E no dia a dia a gente sabe, ó, não rouba, não mata, paga imposto, não atravessa o farol vermelho, tarará e... Mas não deixa de ser fazer uma regra de conduta também, né, Rabino? De mandamentos. Tem, com certeza tem. Tem. Então, por exemplo... Quais são as mais... As mais... os códigos seguidos pela religião que estão dentro da Torá. Bom, então, primeiro assim, a gente tem alguns mandamentos que eles são relacionados com a fé, por exemplo. A crença em Deus, em um só Deus. Mas por incrível que pareça, não tem esse mandamento. Não está escrito, creia, acredite. Mas é algo lógico dentro do contexto. Por que não existe... Por que você não pode obrigar alguém a crer em algo? Certo? Mas é algo que deve vir da experiência natural. Mas, por exemplo, ame Adonai teu Deus. Amar a Deus é um mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento. Que é um dos que Jesus, por exemplo, através dele, isso se difundiu por todo o Ocidente. Isso está em Levítico 19:18. Amar ao próximo. Amar o estrangeiro. Acolher a viúva, o órfão e o imigrante. Todos são mandamentos. Agora, normalmente as pessoas não se referem a esse tipo de mandamento porque falam, mas esses não são mandamentos característicos somente do judaísmo. Fato, mas eles são extremamente importantes. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes, como as pessoas vão falar justamente daquilo que é peculiar, acabam deixando de falar daquilo que é universal. E aí acaba aparecendo às vezes que o judaísmo é um monte de regras que, desculpem, às vezes, dependendo da forma como se expõe, parece toque. Transtorno obsessivo. Não, de muito detalhe disso, detalhe daquilo, etc e tal. E as pessoas deixam de se ater ao que é o essencial e que é o principal. Tudo bem, agora, falando dos mandamentos rituais. Então, por exemplo, nós guardamos o Shabat. Está escrito na Torá que Deus criou o mundo em 6 dias, ou 6 eras, e no 7º dia cessou a criação.
Então ele consagrou a criação no 7º dia. E o 7º dia, e a gente vai chegar nos 10 mandamentos no 4º mandamento, a gente vê que o 7º dia foi consagrado para ser um dia de descanso físico. Sim. Um dia extremamente social. Sim. Talvez foi a primeira lei trabalhista da humanidade. Por quê? Muita gente leva para esse lado só o lado espiritual, que ele é muito importante. Mas ele tem uma outra dimensão, tá nos 10 mandamentos isso. Você não deve trabalhar, você deve consagrar o dia. Bom, ok, eu sou israelita, sou judeu. Nem você nem sua família devem trabalhar, ok. Na época a gente tinha servos. Os servos também não devem trabalhar nesse dia. Opa. E os estrangeiros também não. Ué, mas o estrangeiro não necessariamente é adepto da nossa fé? Pois é, mas a bondade de Deus, ela vai chegar a todos. Parou aí ou mais alguém não pode trabalhar? Não, também o seu boi você não vai poder colocar ele no arado, você não vai poder colocar nenhum animal para carregar carga. Os animais também têm direito a descanso semanal. Então aqui a gente tem uma dimensão social desse mandamento. A outra dimensão é espiritual. A gente tem a missão e a necessidade também de estarmos envolvidos no dia a dia. Com os afazeres físicos, a gente tem que, antigamente, hoje em dia também para várias pessoas, plantar, colher, regar, arar a terra, e a gente precisa trabalhar, precisa fazer podcast, precisa fazer live, precisa dar aula, a gente precisa trabalhar, é o dia a dia, certo? Agora, 1/7 da nossa vida tem que ser um dia completamente consagrado para a essência. Todos os dias a gente volta para a essência. A gente tem 3 orações diárias, de manhã, de tarde e de noite. A gente tem, toda vez que a gente vai consumir alguma coisa, beber alguma coisa, comer alguma coisa, a gente faz a brachá, que é essa pequena meditação. Isso o dia inteiro. Todos os dias a gente dedica tempo para o estudo das escrituras, para o aprofundamento, para a reflexão a respeito de como que a gente está dentro desse esquema, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou desviado, eu devo retornar e etc e tal. Mas o Shabat é um dia onde o povo judeu, o povo de Israel, ele tem o dever de fazer isso de forma coletiva e o dia inteiro. Começa a sexta-feira à noite. Por quê? Porque, biblicamente falando, o dia começa à noite. Como que a gente sabe? Porque na criação, na Torá, está escrito o quê? Deus criou o primeiro dia, etc. E foi noite e foi dia, dia 1. E foi noite e foi dia, dia 2. Então o dia começa pela noite. E aí desde a sexta-feira, a partir do pôr do sol até o sábado, depois que escurece, a gente não se envolve com questões profissionais, com questões relacionadas com, eu vou usar o termo evangélico, com o mundo. Com o mundo. Então, por exemplo, Shabat não tem futebol, não tem notícias, não tem isso. É um dia onde a gente está focado na essência, na gratidão, na contemplação, no propósito, na oração, na meditação. E sempre com uma presença muito grande da família, dos amigos, da comunidade. É um dia ao mesmo tempo. Ele é espiritual e muito festivo. Então é o dia que é servida a melhor comida, é o dia que a gente coloca a nossa melhor roupa, é o dia que realmente é uma festa. É uma festa para o corpo também, mas principalmente para o espírito. Então essa é uma marca muito importante do judaísmo. O Shabat. Muito importante. As orações também são muito importantes e elas têm que ser compreendidas do jeito correto. O verbo hebraico, graças a Deus, eu sou brasileiro. Eu amo ser brasileiro. E se eu voltasse 50 anos atrás e 9 meses e Deus me falasse onde você quer nascer, eu ia falar no Brasil. Sou neto de poloneses, meus avós maternos vieram da Polônia e filho de egípcio. Mas eu realmente dou muito graças a Deus por ter nascido aqui. E bom, isso me dá... Isso faz com que eu interaja também muito com a cultura local, né? Eu ia falar... na verdade, eu fiz tudo isso para usar alguma expressão que os evangélicos usam. E eu tenho muita relação e muita amizade com católicos, evangélicos, padres e pastores. Só que agora, com toda essa introdução, me fugiu a expressão e me fugiu até o tópico que eu estava. Não, já lembrei. Que era o seguinte.
Às vezes a gente fala assim, então vamos fazer a reza. Aí vem algum evangélico que escreve lá, reza, Rabino? Reza é coisa de católico. Já ouviram isso? Já. Não, então prece. Hã? O Rabino não prega, né? Não, parafusa. Tô brincando, não. Não tem a pregação do Rabino. Então né? depende qual que é o sentido, né? A gente não usa esse termo, pregar. Realmente não, a gente é um termo não usa. cristão mesmo que fala de pregar. Mas tem, por exemplo, um termo hebraico que agora que eu me dei conta, só que esse é um termo que você só vai ouvir lá no núcleo duro, onde eu estudei em Jerusalém, o pessoal do chapéu e as roupas pretas, etc. Os ortodoxos. Que é um outro termo que eu discuto bastante, mas... Não, meu avô árabe, que veio do Líbano, era ortodoxo, cristão. Cristão, sim. A minha outra família é italiana. Então, assim... Italiano. É italiano. E dove? Palermo. Palermo e Sicilia? Sicilia. Va bene, siamo Sicilia. siciliano, sì, italiano, Sicilia. Mas eu também esqueci porque eu estava falando isso, mas eu estou falando da pregação, a pregação vem do cristão mesmo, né? Então o termo vem. Mas olha que engraçado que eu lembrei agora. Eu nunca usei esse termo no Brasil. Eu voltei para o Brasil com 20 anos. Learbit Torá. Learbit Torá é bater Torá. Agora que eu lembrei que isso me lembra o pessoal fala, os evangélicos, até católicos, não, acho que é mais evangélico, só que hoje em dia acho que não fala mais isso. Bater na Bíblia. Você já viu aqueles pregadores na rua que falam? Sim, são os evangélicos mesmo. Não é? São Bater, então. Então, assim, é uma questão de termo, né? O pregar, realmente, a gente não tem esse termo. Agora, voltando à questão da prece, tem uma coisa muito interessante. A palavra em hebraico para prece é tefilá. Tefilá. E esse verbo é utilizado, vamos dizer assim, orar, é lehit palel. Só que tem uma coisa muito curiosa, que lehit palel é um verbo usado na forma reflexiva. É como se fosse se orar. Olha, eu vou me orar. Então, na realidade, compreender a definição é algo muito importante para a gente compreender qual é a dinâmica original do assunto. Qual que é a dinâmica original? Você está falando com Deus onipotente, onisciente. Você não precisa falar para ele o que você precisa. Ele, antes de você falar, ele já sabe. Antes de você nascer, ele já sabe. Na realidade, a tefilá, ela trata de um exercício para que a gente se conscientize. Por exemplo, quando a gente agradece. Ele não precisa da nossa gratidão. Mas quando a gente agradece, a gente revela a nossa divindade através da gratidão, porque é uma vocação divina. Quanto mais você agradece, mais você vivencia a sua divindade. E mais você acreditou que aquilo veio dele, né? Na verdade. Você agradece porque você acredita que aquilo veio dele. Sim, mas junto com isso, o que acontece? Olha só, é mais profundo e mais amplo. É psicologia pura. Quando a gente agradece, em primeiro lugar, o que acontece com a gente? A gente fica mais feliz. Porque a gente se dá conta, a gente valoriza mais aquilo que a gente tem. Quando a gente fica feliz, a gente se torna também mais grato. Uma pessoa mais grata, ela se torna mais generosa. Porque é normal que a pessoa queira também compartilhar daquilo que ela recebe. Então a gente vê uma pessoa que se torna mais generosa, mais feliz, com mais confiança, porque quando você percebe quanta coisa boa, maravilhosa que eu tenho, então olha, puxa vida, isso traz mais confiança pra gente. Então a gente também tem posturas mais corajosas na vida. E aí vai. Por isso essa questão do lehit palel. E por isso que eu chamo muito a atenção às vezes, aí eu vou pro termo ortodoxo, que eu discordo muito dele, porque o termo ortodoxo, ele vem do grego. Orto significa correto, e doxo, pensamento. Mas eu falo, não. As pessoas confundem, porque às vezes as pessoas confundem radicalismo, excesso, com o pensamento correto. Ah, aquele lá, olha, ele fica o dia inteiro rezando. Então ele é o ortodoxo, ele é o pensamento correto. Não, claro que não.
Por quê? Porque, por exemplo, eu mesmo... Não é a fé, né? É o que você está falando. Não é só a questão da fé, mas a questão dos instrumentos, que são os ritos. Então, por exemplo, a minha formação como rabino é uma formação que se chama ortodoxo. Em Israel não é esse o termo, é Haridi. Haridi significa o que treme, o temente. É assim que eles se chamam. Eles não se chamam de ortodoxos. Os rabinos. Não é rabino. Aqui no Brasil você olha alguém com um chapéu, com uma barba, você fala, é rabino? Não. Não. Em Israel você tem bairros inteiros que todo mundo é assim. A criança também é assim. Ok? Se chamam de tementes. Seriam os tementes a Deus. Pronto. Agora, o que acontece? A minha formação foi lá. Foi em Jerusalém e etc e tal. Agora, eu lembro como que eu fazia as orações. Eu fazia todo o rito. Agora, o rito diário, por exemplo, de manhã, tem cerca de 90 a 100 páginas. Como é que você vai fazer isso em 1 hora? Aí você vai fazer como? De forma automática. Eu brinco, parece uma metralhadora, 10 palavras por segundo. O que acontece? O resultado não é o resultado esperado. E aí a pessoa, ele cumpre aquilo como se ele estivesse simplesmente cumprindo uma obrigação ritual. Enquanto, na verdade, ser ortodoxo no sentido original da palavra é compreender que aquele rito ele está vindo para me transformar, ele está vindo para promover a minha dimensão divina. Eu preciso terminar o rito não falando, ufa, fiz toda a leitura, estou sem voz e estou cansado. Agora eu vou comer. Não, eu tenho que terminar o rito agradecido, confiante, vibrando, brilhando e me tornando um canal de multiplicação de bênçãos para os demais ao meu redor. Agora, para isso eu não posso fazer 100 páginas e 10 palavras por segundo. E aí a gente vai tirando várias cascas de cima do judaísmo como que ele é visto de fora e entrando dentro da essência. Eu falo, quem compôs a maioria das orações judaicas ou as inspirações para essas orações foi o rei Davi. O rei Davi, ele era um poeta. É verdade, ele era um guerreiro, mas ele era um poeta. Tem salmo que o rei Davi diz assim, Hatzot laila kam lehodot lach. Meia-noite eu acordo para te louvar. Tem um salmo dele que eu fico arrepiado. Ele fala, Ura nevel, ura chinor. Desperta a harpa. Desperta a flauta. E a gente tem uma tradição que diz que ele tinha uma harpa em cima da cama dele e que à noite tinha um vento que passava a certo horário e a harpa começava e ele acordava. Aí ele ia com aqueles cheiros de jasmins para fora, olhava as estrelas e a lua e começava a louvar a Deus e criar. Ele era um poeta. Como é que eu vou ser ortodoxo no sentido real da palavra se eu pegar os salmos do rei Davi e começar a ler eles como se fosse... Não. Uma oratória, né? É, uma leitura obrigatória. Lá tem lágrima nos salmos. Lá tem sorriso, lá tem cheiro de flor, lá tem mancha de sangue. E o judaísmo ele tem que ser resgatado, isso é parte da nossa atuação. É resgatar essa essência. Qual o papel do rabino? De qual rabino? Do rabino para a religião. Qual o papel? Depende. Vamos começar pelo mais simples. A palavra rabino em hebraico é rav. E rav significa muito. E, originalmente, remete a uma pessoa que tem bastante conhecimento. Qual que é o papel do rabino, o papel original, então? Muitos dizem ensinar. É diferente, por exemplo, do padre. O padre... ele tem os sacramentos que só ele pode fazer. Quando a pessoa, por exemplo, está falecendo, então ele tem a extrema-unção, ele tem várias missas, etc., que só o padre pode fazer. Ele ouve a confissão, ele perdoa o pecado, etc. No judaísmo não existe isso. Não tem nada que um rabino possa fazer que outro judeu que seja conhecedor não possa. Não existe. Nada. Mesmo no método kasher? Se ele conhecer
Depois a gente vai explicar. Um judeu que conhece as regras e que pratica, ele tem a mesma legitimidade que qualquer rabino para fazer qualquer coisa. Tanto que uma parte dos rabinos, e alguns dos rabinos mais importantes, não têm diploma de rabino. Por quê? Porque na realidade eles são reconhecidos pelos seus pares e pela comunidade. Ó, esse aqui é um Rav, ele é um cara que sabe muito. Assim. Ok? Eu vou pegar um exemplo interessante aqui. Eu gosto muito dessa interlocução. De novo, Jesus, que se chamava Yeshua, a letra J não existe no hebraico, ele é chamado por várias pessoas, vários alunos dele, de Rabi. O que é Rabi? É rabino. Pelo conhecimento que eu tenho da história dele, ou pelo que tem nos evangelhos, não aparece em nenhum lugar que ele fez algum curso formal. Entende? Mas ele era um líder espiritual. Exatamente. Então ele era uma referência e essas pessoas falavam Rabi. Isso é uma coisa. Agora, na realidade, essa definição é muito parca, ela é muito pobre. Não é só ensinar. Até porque uma parte muito pequena do ensinamento é a transmissão do conhecimento seco. O principal ensinamento que tem, ele é vivo, é o exemplo que a pessoa dá. Por isso a gente tem uma questão muito desconcertante. Eu vejo muitas vezes pessoas muito novas com 20 anos, eu tirei diploma, eu sou rabino. Não, você não pode ser rabino. Você estuda para ser um rabino, é isso? Sim. Só que esse negócio de se estuda também é muito curioso. Por quê? Olha só. Eu nasci numa família judia, mas não era uma família, chamemos de ortodoxa. Não era. O meu bisavô materno foi o último que sim tinha essa perspectiva. Eu não nasci estudando Torá o tempo inteiro. Tinha na escola e etc., mas não era uma coisa todo o tempo. Já o ambiente onde eu vivi em Israel, Mea Shearim, um bairro Haredi, em Jerusalém, etc., ali a criança já nasce, é o dia inteiro aquilo. Então, assim, para mim é até engraçado falar que alguma daquelas pessoas estuda para ser rabino. Normalmente, o que ele está estudando, se ele for muito sério nos estudos normais, basicamente ele já se torna um rabino. É só ele querer realmente ingressar nessa questão do orientar e etc. Entendeu? Agora sim, existe curso, principalmente para pessoas que vêm de outras realidades que não estão inseridas dentro desse contexto. Mas para todos existe curso. Só para não ficar sem a parte mais importante da resposta em relação a rabino. Tem uma brincadeira que se faz com a palavra Rav, que é rabino. Rav também significa em hebraico briga. E no Museu da Diáspora em Israel, é da diáspora que ele se chama, Beit HaTfutzot, se chamava Museu da Diáspora. Hoje chama Museu de Israel. Na entrada tem um letreiro escrito algo assim, que o rabino que não briga com sua comunidade não presta para ser um rabino, alguma coisa assim. Que sentido? E aqui a gente tem algo realmente muito importante. Quando a gente vai para as escrituras, a gente vai para os profetas, a gente vai ver que existia duas colunas, basicamente, daqueles que orientavam o povo. Você tinha os sacerdotes, que estavam mais ligados com o rito. Eles eram os que faziam as oferendas no templo e etc. E você tinha os profetas. Os profetas eram os caras que estralavam chicote. Que chegavam para o povo e falavam, isso aqui está errado. Ei, pastores de Israel, como você pega Ezequiel, capítulo 34, pelo amor de Deus, é uma surra ali. Pastores de Israel, vocês que só estão interessados em conduzir as ovelhas gordas. Vocês não estão cuidando das ovelhas que estão dispersas, vocês estão deixando minhas ovelhas se perderem, as ovelhas magras, as ovelhas fraturadas. Ai de vocês, pastores de Israel! Se vocês continuarem fazendo isso, eu vou despedir vocês todos e eu vou conduzir o meu rebanho. Eles iam pela ética. Eles iam pela ética, eles iam pela questão. Tem uma outra passagem, acho que essa é de
Oséias, ele fala assim: pastores de Israel, ai de vocês que vocês pegam as ovelhas e vocês despedaçam elas, e vocês picam elas em pedaços e vocês tiram a pele e colocam na panela para comer a carne dela ensopada, eu vou cobrar minhas ovelhas de vocês. E falta isso hoje. Então acontece que o papel do rabino acabou ficando muitas vezes, sim, com suas virtudes, ensinando virtudes também, etc. Porém, muito relacionado com o sacerdote, com o rito. Eu vou ensinar o rito, vamos fazer o rito, que hoje não tem oferendas, mas tem as orações. Agora, o que acontece com o chicote? Cadê o chicote do profeta Elias? O profeta Elias que chegou para o rei Ahabe e falou para ele: matastes e agora você quer herdar o cara que você matou. Eita, você tá maluco? Você vai falar isso pro rei? Esse papel é difícil e pouca gente quer. Esse é um papel muitíssimo importante do rabino e que é um papel ingrato por um lado. É ingrato se você tá esperando coisas que não se deve esperar dentro da função. E por outro lado, ele pode ser muito prazeroso se o que você realmente busca é a consciência e a conexão com o Criador. Desculpa, só para terminar, para não perder o gancho. Existe rabina mulher? Boa! Você tem boas perguntas, hein? Dentro da tradição, a tradição tradicional, que também pode se fazer. Eu não falei à toa esse tradição tradicional. Porque tem coisas, por exemplo, que é tradição. Você fala, mas quando é que começou essa tradição? 300 anos atrás. Nem sempre a tradição é o original, tá? Então vamos lá. Dentro do que nós chamamos de judaísmo tradicional, não tem. No judaísmo rabínico não tem rabina mulher. No judaísmo existem correntes liberais, os reformistas, por exemplo, que ali sim tem rabinas mulheres. Agora, dentro das linhas mais tradicionais, não se aceita essas mulheres como rabinas. Ok? Aí, se você quiser enveredar mais aí no porquê, o que há por trás disso é outra questão, a gente pode. Mas o que sim existe dentro do judaísmo tradicional é a rabanita. O que é a rabanita? É a mulher do rabino. Que tem um outro contexto, né, Rabino? Eu estava vendo que ela tem umas particularidades diferentes de uma mulher que não é mulher de rabino, uma judia que não seja mulher de rabino. Não tem. Assim, cabelos, a peruca, tem que usar saia, Paula. Vamos descascar tudo isso aqui. Vamos tirar a venda. Vou explicar de novo. O que acontece? Você está vindo, e é muito bom isso, porque com certeza a maioria das pessoas que estão assistindo também vem com essas ideias. Não é ideia, é curiosidade mesmo. Não. A ideia eu vou te falar qual é. Você e muitos irmãos e irmãs aqui no Brasil, quando olham o rabino, pensam que essas regras que o rabino, que a mulher do rabino, etc., aderem, são regras para os rabinos, mas não existe regra para rabino. Essas são as regras tradicionais, que supostamente, ou originalmente, deveriam ser cumpridos por todos os judeus. Então é o que eu falei. Um dia eu morei em Jerusalém, no bairro de Mea Shearim. Não sei se vocês já viram aquela série Shtisel. É uma série que mostra como que é a vida deles. Eu morei naquela região, daquele jeito. Ali todo mundo é assim, não é rabino, não rabino. Agora, o que acontece? Quando a gente está no Brasil, onde a grande maioria da população judaica não teve uma formação muito religiosa ou ortodoxa, digamos assim. Então o rabino que ele simplesmente segue, aquele judeu que segue aquilo que é a lei judaica clássica, ele é visto como uma exceção. Não, mas de acordo com essa lei ele é a regra. Em vários bairros nos Estados Unidos e etc e tal, isso é a regra, assim como Israel. Ponto. Em relação à mulher, então assim, o que acontece? A mulher do rabino, como mulher do rabino, ela vai acabar tendo uma experiência muito grande,
que a gente adquire não só por causa do estudo, mas, na verdade, a maior escola que existe é a vida. Absurdamente é o maior. São as relações que a gente tem. São as conversas que a gente tem. A gente aprende com tudo o que acontece com as pessoas. A gente aprende com a experiência dos outros. Então, é realmente uma grande academia essa vivência. E tanto o rabino quanto a mulher do rabino se envolvem e aprendem com isso. E um dos lados mais importantes do ser rabino é esse suporte, é o suporte para o indivíduo. Me ligou ontem um membro da nossa comunidade falando: Rabino, o meu irmão faleceu nas minhas mãos, X tempo atrás. E eu fui dirigindo o carro até um hospital, segurando ele para não cair, não bater de frente. Não consegui fazer o luto, não deu tempo. Fui levar o meu outro irmão agora no pronto-socorro e saiu o diagnóstico de câncer. O que eu faço? Então esse momento é o momento que a gente tem que procurar repertório, que a gente tem que ser psicólogo, que a gente vai ouvir a reação da pessoa, que a gente vai aprender com a pessoa. Então isso é muito importante. Estou com problema de educação do filho, estou com problema no casamento, estou com... E nisso, tanto o rabino quanto a mulher do rabino, eles vão se envolver profundamente. Agora, existe sim mulheres de rabinos que elas dão aula, que elas são basicamente rabinas, ok? Na verdade, elas ensinam, elas podem ensinar o mesmo que o rabino. No lado ritual, nas sinagogas tradicionais, as mulheres não têm o protagonismo. Mas naquilo que é o mais importante dentro do rabinato, a mulher pode fazer a mesma coisa. E, de novo, não precisa de diploma e de carimbo de ninguém. É ter o conhecimento, é ter a iniciativa e, obviamente, você ter a comunidade que te escuta. Agora, se me permite, eu falo muito, mas eu acho que eu estou falando coisas proveitosas. E outra, com certeza. Tá gravado. E depois, se quiser cortar, acho que tem bastante material. Aqui vai do jeito. Não, porque... Ok, então vamos lá. Quando eu falei sobre a questão da tradição, é algo muito importante, porque, por exemplo, essa questão da mulher, se fala muito que a mulher, ela não tem um protagonismo perante a comunidade por uma questão de recato e etc e tal, por causa dos homens. Mas olha que interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês. Para você também. O que vocês acham que é mais importante? Um rabino ou um profeta? Vai, não pensa duas vezes, vai. Não é pegadinha. O profeta. Eu também acho que... Não, né? Porque às vezes é tão o óbvio. rabino, porque o rabino eu converso mais. O profeta, ele é mais... É mais pela ética. O rabino, ele vai me ensinar, mas eu não sei. Ok, tá bom, tudo bem. Mas vamos falar assim, do ponto de vista da escala de importância. Ah, sim, o profeta. Social, olha, tem um profeta lá fora e um rabino. O profeta bíblico, tá lá Isaías. Ah, sim, o profeta... Né? Bom... É que a gente parece que a gente não alcança o profeta, é isso que eu quis dizer. Mas na verdade, eu acho que é o contrário. O profeta era o cara que estava na rua. Sim. Mas, vamos lá. A gente tinha uma profetisa. Uma juíza. A juíza, na época dos juízes, não era a mulher que ficava lá no tribunal. Não era isso. Ela era a pessoa que orientava o povo, julgava. Ela era a rabina, a líder da geração. Chamava como Dvora, Débora. Está lá no livro dos juízes. Era uma mulher. Ué, o que aconteceu então? É uma boa pergunta. O que aconteceu? Por que naquela época, há tanto tempo atrás, onde a coisa era muito mais conservada, digamos assim, por que uma mulher podia ser a juíza? Aí está escrito que ela sentava debaixo da figueira dela. Ok, ela ficava na figueira para não ficar trancada com o homem na sala, podia dar algum problema, não sei o quê. Mas ela exercia essa função. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente tomar muito cuidado com esses termos. A tradição de quando até quando. Anteontem não é igual ontem. Né? Então, assim, eu acho que tem algumas questões aí que elas podem e devem ser questionadas. E tem uma outra questão que a mulher tem um papel absurdamente forte no judaísmo, que na realidade,
quando é bem compreendido, a gente compreende que ele é superior ao do homem. Isso é bíblico. E eu posso provar, fica até o fim, que eu posso provar. É uma outra conversa mais comprida. Você citou Jesus 4 vezes, ou 3 Sim. ou 4 vezes durante a nossa conversa Sim. aqui, que é a figura central do cristianismo. Sim. E ele é judeu. Uhum. Mas o que ele representa para o judaísmo? Para o judaísmo, de novo, aqui a gente tem uma... Primeiro lugar, povo judeu, pessoas. 2 judeus, 3 opiniões. Se você perguntar para cada judeu, cada um vai ter uma resposta diferente. Começa daí. Existe uma perspectiva que ela é bastante problemática, na minha opinião, que é a seguinte. No período em que Jesus viveu, foi um período absurdamente conturbado em Israel. A gente tinha a ocupação romana, que já estava há muito tempo ali. A opressão deles contra os judeus era muito cruel. Não em todas as épocas, mas em várias épocas foi muito cruel. E no período de Jesus, a coisa estava bastante complicada, tanto que os caras crucificam ele, o que é uma coisa violenta, de uma brutalidade absurda. E quando a gente olha a história de acordo com os evangelhos, que eu olho não com os olhos de alguém que tem os evangelhos como referência religiosa, mas eu acho que é um documento ali que eu preciso levar em conta. A gente vê ali que outras pessoas eram crucificadas também. Uhum. Quer dizer, isso é um método absurdo, cruel, de punir uma pessoa. Então, era um período muito pesado. Quando você tem aquela separação dos que vão seguir Yeshua, o rabino, você começa a ter também um desenvolvimento que vai fazer com que Roma acabe adotando cada vez mais a figura de Yeshua, romanizando ele, transformando ele em Jesus. É muito curioso, porque é justamente uma letra que não tem em hebraico, J, né? E com o passar do tempo, Roma começa a se referir aos judeus de uma forma muito pejorativa. E a gente vai ver algumas referências muito deprimente. Lá atrás. Uhum. O que acontece? Quando a gente vai pegar, por exemplo, o Concílio de Nicéia, no ano 326, lá se decide muitas coisas relacionadas a afastar o cristianismo da sua origem judaica. Originalmente, quando que era a Páscoa cristã, junto com a Páscoa judaica, o Pêssaro, o êxodo do Egito, era junto. Por que eles separaram? Porque eles falaram, a gente não pode comemorar o dia tão sagrado para nós no mesmo dia que esses malditos isso. Aí separaram. Vamos tirar o sábado. Jesus guardava o sábado. Pode-se ver muito claro isso nos evangelhos. Esses dias almoçou em casa, para mim, um dos maiores ícones hoje religiosos do Brasil, que é o pastor Rodrigo Silva. Muito querido. E ele me citou uma passagem que fortalece essa ideia. Ele diz para os seguidores dele, ele fala assim, quando vão acontecer coisas, etc, coisas difíceis, eu espero que não seja no Shabat isso, porque senão vai ser ruim para vocês. Ele está falando com os seguidores dele, que, de acordo com ele, tinham que cumprir o Shabat. Vai Roma, muitos anos depois, isso não está nos evangelhos, e tira, vamos colocar o dia consagrado no domingo. O que é domingo? Sunday, em inglês, o dia do sol, do Deus Sol. Porque eles queriam fazer um sincretismo com as religiões pagãs locais. E eles começam a se afastar do judaísmo. Com esse afastamento do judaísmo, começa a vir uma oposição aos judeus e começam a vir leis de discriminação contra os judeus desde aquele período. Então, por exemplo, um judeu não pode, vou usar o termo converter um cristão. E se a pessoa se convertesse ao judaísmo, ela era punida, e o judeu também. Por esse artigo que a gente vai ver, daquelas leis, a gente vê que havia uma proximidade entre as pessoas. Fala o seguinte, um cristão não pode chamar um judeu para abençoar a sua colheita. O que a gente vê daí? Que era normal.
Por quê? Porque eles se viam como pessoas que têm as mesmas fontes primordiais. E aí, com o Concílio de Nicéia, etc. e tal, com o passar do tempo, começa a vir posturas muito contra os judeus, até o ponto que a gente vai chegar na Inquisição, que se queimava judeus vivos por praticarem o judaísmo, em nome de Jesus. Aliás, Aí o que acontece? Perdão, aí o que acontece? Aí você começa a ter a figura de Jesus associada a uma perseguição aos judeus, que não foi ele que fez, que não foi ele que falou. E isso vai durar muitos séculos, isso inclusive teve no Brasil. Agora, quando você pergunta para mim, eu olho os evangelhos, eu falo, eu tô vendo ali uma pessoa que era chamado de rabino, eu tô vendo uma pessoa que o tempo inteiro ele não falou de futebol, ele não falou de política, ele não falou de dinheiro, ele não falou de bolsa de valores, ele não falou de nada. Ele falou de Torá. Eu vejo um rabino que viveu no período dos primeiros rabinos, mas que ele mantinha o discurso dos profetas. E que sim, ele bateu de frente com um sistema, que é um sistema, todos os sistemas de poder, sejam religiosos ou políticos, eles vão ter, eles não vão gostar de figuras assim, e eles combateram ele porque ele era uma pessoa que realmente acreditou naquilo que ele falava. Para mim, foi um grandíssimo líder religioso, e ele incomodou bastante, e ele iria incomodar bastante hoje também. Nas sinagogas, nas igrejas, nas mesquitas, em todo lugar. Porque o ser humano é o mesmo. O povo judeu sempre foi perseguido. Na história, Sim. ele é perseguido por várias vezes. Como que vocês enxergam isso na religião? Né? Em vários tempos, por Sim. vários povos, por tudo. Sim. Ontem eu estava lendo... Tava vendo alguma coisa em um site israelense, aí a pessoa fala... Ele brinca, ao invés de ele falar povo escolhido, ele fala o povo perseguido. É bem o humor judaico. A gente brinca com a desgraça também. Posso inverter a pergunta? Pode. Posso perguntar para vocês por que vocês acham que isso acontece? Acontece hoje e aconteceu durante tanto tempo? Abram os vossos corações. Não, eu acho que o cristianismo tem o Jesus, é o nosso Messias, e vocês ainda estão à espera de um Messias. Eu não estou esperando nada. Não, mas o povo judeu não espera o Messias, a vinda de um Messias ou não? Digamos que sim para o bem da fluência da conversa. Continua. Então, eu acho que existe essa não vou falar competitividade, mas existe essa... Animosidade? Animosidade, exatamente, por conta de... Você acha que um dos motivos é esse? Eu acho que um dos motivos... Mas olha que coisa curiosa. Realmente, de fato, durante muito tempo, houve uma perseguição religiosa bastante cruel na Europa contra os judeus que chegou no Brasil. O judaísmo foi proibido durante 300 anos. E que foi por causa de visões distorcidas a respeito de Jesus. Fato. Mas olha que coisa, quando chega ao século XIX, na Europa, o pessoal tá pegando religião e tá jogando religião no lixo. Você vai ter Nietzsche ali que fala Deus morreu. E o antissemitismo ali é renovado. Ele aparece agora em nome do quê? De repente os judeus estão por trás de todas as manipulações no mundo, os judeus estão por trás da peste negra, os judeus estão por trás de todos os eventos políticos que trouxeram dores para a humanidade. Já não tinha mais Jesus. Sempre vai achar alguém para as suas atrocidades. Então, né? aí, mais um pouco. Aí depois você vai chegar no nazismo. O nazismo já não tinha Jesus, não era em nome de Jesus, era em nome da pseudociência, raça. Não, o judeu agora tem que ser morto pela raça. Primeiro era por causa de Jesus, depois acabou a crença de Jesus na Europa, então agora vai por teorias teorias da conspiração. Agora já acabou isso, então agora vai por uma questão pseudo-racial. Aí os judeus eram atacados pelos capitalistas porque eles eram comunistas, pelos comunistas porque eles eram capitalistas. Na Rússia eles eram atacados porque eles eram burgueses. E na Polônia eles eram atacados porque eram pobres. E hoje os judeus são atacados porque, qual é o pretexto? É o Estado de Israel, é o sionismo. Mas tem algo inerente ali. Tem algo dentro dessa relação que não é nem por causa disso, nem por causa daquilo. Porque os fatores passam. E continua essa perseguição. Aí eu te pergunto, Pedro, por que você acha?
É isso que eu gostaria de saber. Foi por isso, inclusive, que eu perguntei. Mas você tem alguma suposição? Não tenho. De Não? verdade, não tenho. Mas é curioso mesmo. Que é um inimigo comum, percebe? Sim. Não, ele a história, ele a história muda, mas sempre escolhem como o inimigo comum, né? Os judeus são sempre escolhidos como o inimigo comum. É, como se ele fosse uma desculpa para as Para atrocidades. você poder fazer o que você quiser. Para você Exatamente. poder justificar suas atitudes. Eu vou... acho que eu tô sem internet. Tudo bem, eu ia procurar um versículo do Salmo. Tem um Salmo que ele fala o seguinte, que as nações, na época do rei Davi, estão conspirando e falando, vamos trabalhar para exterminar o nome de Israel, para que o povo de Israel não seja mais lembrado e para que ele seja apagado. Uau, naquela época, não é que os caras falaram assim, vamos vencer a guerra e vamos vencer eles na guerra. Não. Vamos acabar com eles, vamos acabar com a lembrança do nome deles. Que loucura. Uau, é desde a época do rei Davi. Hoje eu vejo, todo o que estão falando, eu falo, gente, isso aqui é bíblico, isso aqui é um padrão bíblico. Essas pessoas não têm noção disso. Falo de novo do meu amigo Rodrigo Silva. Ele tem um museu maravilhoso de arqueologia bíblica, aqui em São Paulo. Recomendo muito a visita. Ali ele tem uma pedra muito antiga, uma réplica, que mostra a primeira vez onde aparece o nome Israel, escrito em algum achado arqueológico. É um escrito egípcio, onde o faraó fala, acabei com o povo de Israel. Ou alguma coisa desse tipo também. A primeira vez que aparece é isso. Acabei, eles não têm mais memória, eles não têm mais descendentes. A gente pega a passagem bíblica da história de Esther, que acontece no Irã, inclusive, que é o país que quer destruir Israel a todo custo, não é o país, coitado do povo, é o regime. E ali o primeiro-ministro Aman, ele antecipa a solução final dos nazistas em milênios. Ele fala, vamos acabar com o povo judeu, vamos matar todos os judeus. Muito antes de existir Jesus. Então, realmente tem algo aí que é um grande mistério. E eu tenho a minha visão a respeito. Qual a sua visão? O povo judeu é um povo sui generis. É um povo sui generis. E a fonte dessa diferença é a Torá. A Torá é a fonte da diferença. É bíblico mesmo? É mais do que... É bíblico, mas em uma dimensão que talvez você ainda não possa imaginar e você vai compreender daqui a pouco a minha opinião. Você pode discordar ou concordar. Que é bíblico é. Isso está escrito ali que isso ia acontecer. Faraó tentou acabar com o povo de Israel. Nabucodonosor, imperador da Pérsia. Não Ciro, que foi benevolente, mas Pérsia tentou acabar com o povo de Israel. Isso é histórico. É bíblico, claro que é bíblico. Agora, do ponto de vista... A gente precisa compreender como é que isso se aplica. Por que tem gente que olha judeu e fica maluco? Eu não entendo, eu sou gente boa. Eu não sou uma pessoa ruim. Assim, e eu falo isso brincando, mas é sério. Tipo, cara, meu pai é um cara tão bom. Meu pai é bonzinho. A minha mãe é maravilhosa. Sabe? Eu vejo que as pessoas falam que judeus maquinam e judeus não falam, meu Deus do céu, que coisa mais maluca, nada. A gente chega em casa e, sei lá, cada um vai fazer as suas coisas igual todo mundo. Não tem isso, porque essa coisa toda. Então o que acontece? Somos um povo sui generis, de fato. Onde que a gente vai ver isso? Vamos pegar pessoas que fizeram as maiores revoluções do planeta. Abraão, Moisés, baita revolução. Monoteísmo ético. Shabat, amar o próximo como a ti mesmo. Gente, isso é completamente disruptivo. Na época não tinha nada disso. Você conquistou o cara, conquistou, acabou. Não tem regra. A ética que a Torá traz é absurda. Não despreze o Egito. Não despreze os egípcios. Porque você foi estrangeiro, imigrante na terra dele. Tudo bem, mas peraí, mas os caras quiseram me matar. Pera! Isso foi uma geração e as outras gerações... Eita, que ética maluca é essa?
Outra coisa, você tem um campo, Você é agricultor? Legal. Um canto do seu campo tem que ficar lá sempre à disposição da viúva, do órfão e do imigrante. Cara, mas isso é chato, hein? Não, e tem outra coisa. São regras bíblicas. Tem outra coisa. O dízimo, sim, você tem que dar para os sacerdotes, que eles são responsáveis pelo rito e também pela educação do povo. Só que tem outra coisa. Também tinha o dízimo dos carentes. É o dízimo dos carentes, que a gente dá até hoje, 10% do que a gente ganha para os carentes. Que mais? A quantidade de regras que tem ali, éticas. Gente, isso aqui incomoda o ser humano. Hitler tem uma passagem onde ele diz que o povo judeu trouxe 2 feridas para a humanidade. Uma, a circuncisão, e a outra, a ética. Que ética é essa? Hitler dizia, ele era contra. Ele dizia, a natureza é a expressão suprema de Deus. Se a natureza condena um cego à morte, condena um doente, um enfermo à morte, ele tem que morrer. O judaísmo, e aí vem o cristianismo, claro, no esteio do judaísmo, o judaísmo traz algo dizendo, não, você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que favorecer o mais fraco. Isso irrita, isso irritou muito, isso criou uma animosidade, isso é um ponto. Agora vai em frente. Jesus, super judeu, podem falar o que quiser, não quiser, mas o pensamento dele era judaico e a atitude dele era judaica. Vamos pegar mais recentemente, vamos pegar também na Idade Moderna, Baruch Spinoza. Ele tem uma atitude de judeu fortíssima, muito contestador. E ele contesta a própria Bíblia, mas a atitude dele é judaica e é bíblica. E eu vou mostrar isso. E aí vocês vão começar a compreender algumas coisas que elas são realmente chocantes. Albert Einstein, ele cria uma percepção completamente diferente a respeito da realidade na física. Marx, com o comunismo. Freud, com a psicologia. Realmente, assim, são revoluções muito grandes. Agora, quando a gente volta para a Torá, e o que eu quero dizer é que a Torá é a fonte disso. A gente, até então, você tinha uma percepção de Deus muito submissa do ser humano. Deus está lá, e tem uma tempestade, tem trovão, tem raio, meu amigo, o homem tá brabo. Os deuses. Tá brabo. O que a gente faz para aplacar a ira dele? Pega um bode, pega uma vaca, não adiantou. Pega um cara do povo vizinho, não adiantou. Pega uma criança do nosso povo. Era uma relação onde o homem, ele criou um Deus à sua imagem e semelhança, e ele lidava com a questão emocional, basicamente. Quando vem a Torá traz a ética. Deus espera a ética de você, só que ele espera algo muito maior. Isso incomoda, e até hoje incomoda. Que é o seguinte. Quando você falou que os judeus esperam o Messias, eu digo não, essa definição... Judeus falam isso, mas essa definição é completamente errada. Porque se tem uma palavra que não combina com ser judeu, é esperar. Tem que esperar. Moisés foi uma espécie de Messias no Egito. Sim. Mas enquanto ele vivia no castelo do faraó, ele viu lá os escravos sofrendo, ele não esperou nada, ele não rezou, ele não fez nada, ele foi lá tomar satisfação. E ele defende o escravo, ele acaba matando um capataz que devia estar quase matando um dos escravos. Ele toma partido, ele tem atitude. E até esse momento a Torá não fala de Deus. Depois disso, Moshe está andando lá no meio do cenário, ele é o príncipe, e ele vê 2 escravos brigando. E ele intervém, ele vai separar a briga dos escravos. Fica imaginando hoje, imagina um banqueiro voando lá na Avenida Paulista no seu helicóptero. Eu dei ela para criança há muito tempo. De repente o banqueiro olha lá embaixo, 2 moradores de rua brigando. Banqueiro libanês, ele fala, por favor, desce helicóptero. Eu preciso parar a briga de mendigo. Vocês estão brigando? Por que tá brigando? É problema muito grande, tá? Inflação e tudo, você vai brigar? Você imagina um banqueiro fazendo isso hoje em dia aqui? Não tem. Isso é Moisés. Aí o faraó fala, vamos matar ele. Ele foge. Quando ele tá chegando lá em Midian,
lá nas Arábias, de repente ele vê umas mulheres tentando pegar água para as ovelhas delas, e vem os caras e começam a fazer mal para essas mulheres. O Moshe vai lá e ele toma partido delas. Elas vão embora, nem falou obrigado. Depois disso, aí Deus fala, I want you. É esse aqui que eu quero. Moisés não era um religioso, ele não fala de Deus. Primeira vez que ele vai falar de Deus, quando ele dá o nome para o filho dele, isso aqui é porque Deus me salvou. Ele não era religioso. Mas é que a verdade, são aquelas duas palavras que eu falei. Tzedek mishpat, fraternidade e justiça. Onde ele encontra Deus? Não é no rito, não é fora. É na própria alma dele. A alma do ser humano é divina. Deus criou a gente com o sopro. A imagem e semelhança, ela é divina. Moisés revela a Deus a partir da revelação da própria natureza dele, divina. Coragem, amor ao próximo, iniciativa, ele não espera, ele vai e faz. E aí Deus fala, é esse aqui que eu quero. Deus, e aí vem toda a questão do povo escolhido. Essas pessoas não foram escolhidas. Elas escolheram seguir aquilo que havia de divino internamente. Deus não fala para Abraão, ensine justiça e fraternidade. Ele escolhe ele porque ele ensinava isso. Isso é o divino. E por causa disso, essas pessoas escolheram Deus nos princípios divinos, e não por medo e não por revelação. Aí Deus falou, é em cima desses aí que eu vou construir. Agora, aqui tem um problema muito sério. Aqui vai começar um problema muito sério. Aqui o judeu é um cara incômodo demais. Anotem, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, aqui. Em geral, os religiosos, em geral, e muitos judeus também, na minha opinião, porque não entenderam direito a dinâmica da coisa, não entenderam que era uma missão, esperam, pedem, são muito submissos. E é uma visão religiosa, ok? Quando Adonai, que é como nós chamamos Deus, que significa, na verdade, meu Senhor, o nosso Senhor. Engraçado, quando a gente fala em português, como fica próximo do cristão, né? Adonai chega para Moisés e fala, Moisés, vou destruir o povo. Povo teimoso, povo de dura cerviz, fizeram bezerro de ouro, fizeram não sei o quê. Qual seria a resposta esperada de um grande religioso? Sim, claro, o senhor tem razão, povo rebelde, raça de víboras, escorpiões. Deus, me dá uma metralhadora que eu quero ir junto. Qual a resposta de Moisés? Moisés. Vou fazer a Torá. Não. Vou colocar tudo na ética no livro. Não. Deus tinha dado o livro. Ele estava com as tábuas. Moisés, respeitosamente, se volta a Deus e diz, então me apaga do teu livro. Se o Senhor vai acabar com o povo, me apaga do teu livro. Eu não quero participar desse livro. Abraão, 7 gerações antes, Deus tinha acabado, ele diz na Torá, escolhi Abraham porque ele vai ensinar Tzedek Mishpat para os seus descendentes. É genial isso. Mas Adonai provoca o homem. A gente está aqui para aprender. É isso que é o genial, isso é o compreender a essência da coisa. Ele chega para Abraham e fala, Abraham, escuta, eu vou imitar meu avô, escuta, que ele era polonês. Escuta, vou destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? São pessoas muito ruins. Aquele que só espera Deus, ele vai falar, tá bom. Porque ele é um agente passivo. E muitos homens, judeus e não judeus, querem isso. Abraão chegou e, meu Deus, isso aqui é épico, é épico. Pena que as pessoas, parece que essas partes, elas ficam meio transparentes na hora que as pessoas leem. Abraão chega e fala, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. O juiz de toda a terra não fará justiça. Halil alach me'asot kadavar hazeh.
Não dá para traduzir a palavra halila, seria como Deus me livre você fazer isso, mas no caso não dá para falar Deus me livre, porque ele era o próprio Deus. Ele fala, o Senhor vai matar os bons junto com os maus? E se tiverem 50 pessoas boas aqui na cidade? Esse é Abraham. E aqui o judaísmo ele é completo. Não é eu nem gosto dessa palavra judaísmo, porque na verdade é a Torá. Um cristão que lê a Torá e ele compreendeu o que está escrito ali, ele vai entender, isso serve para ele também. Ok? Mas aqui a Torá, ela destoa de muito do que as pessoas buscam nas religiões, que é o quê? Conforto. Eu quero conforto. Deus cuida de mim. Quer lidar com a culpa, né? Também, porque por um lado é doloroso, mas por outro lado é mais cômodo, porque você fica, Sim. você se torna um agente passivo. E a Torá é o contrário. Agora eu vou provar que realmente é isso. Tem uma passagem que Adonai fala o seguinte. Ele chega para Moshe. E de novo, ele vai destruir esse povo teimoso, isso, aquilo. O que ele está fazendo? Deus perdeu a paciência? Calma, toma um Rivotril. Não! Isso é uma representação para quê? Para provocar o homem, para tirar o melhor do homem. Isso também faz a gente entender que Deus irado é esse na Torá. Que é isso? Calma, vamos dialogar. Não é irado nada. É uma revelação para provocar a revelação do que há de divino no homem. Aí ele chega para Moisés, vou acabar com o povo, vou acabar. Aí tem uma hora que ele fala assim, me larga que eu vou acabar com o povo. Me larga. A Torá é muito fantástica. A Torá está dando uma pista para a gente. Você que tem um pouquinho mais de cabeça, entende o que está se passando aqui. Deus está provocando Moisés e ele está querendo dizer para Moisés que Moisés tem a capacidade de impedir com que ele faça isso. Por isso que ele fala, me larga. Moisés entende, é esperto, e aí ele começa a argumentar. Aí Moisés, nesse momento, o que ele mostra? Ele se mostra piedoso. Rahman se mostra piedoso. Ele se mostra benevolente. Aí depois, é tão bonito isso aqui eu ensinei numa aula anteontem. Aí depois que Deus perdoa o povo, Moisés fala assim, vem cá, meu Deus, o senhor gosta mesmo de mim? Se revela mais para mim, vai. Me dá um deep Torah, uma Torá, deep, vai. Aí Deus fala, tá bom, vai. Aí ele começa, a revelação que ele faz para Moisés é a respeito da essência dele ligada com amor, perdão, misericórdia. Agora, qual que é o genial disso? Bati no microfone. Qual que é o genial disso? O genial é que Deus não revela nada para o ser humano se o ser humano não revelar dentro dele essa virtude divina antes. Quando Deus fala, vou destruir o povo, ele não quer destruir o povo. Ao contrário, ele quer que Moisés se levante e fale não. Quando Moisés faz isso, Deus fala, agora eu vou te revelar essa divindade, ou a essência da minha divindade, porque você revelou dentro de você primeiro. Isso é difícil. Isso é chato pra caramba. É lindo, mas é difícil e é incômodo. E me permitem só enganchar mais um pouquinho. Que eu estava explicando o porquê desse estranhamento ao judeu. O judaísmo, a Torá trouxe muitos desafios para o ser humano. Para nós também, a gente é ser humano também. Tanto que tem a história do bezerro de ouro, tem tantas histórias de rebelião. Só que as histórias de rebelião do povo judeu contra essas ordens e diretrizes estão escritas como Bíblia. Mas a reação de outros povos em relação aos judeus como portadores dessa mensagem não está escrito como Bíblia, mas é a mesma dinâmica. Agora, vamos dar um passo além. Você vai pegar um César, você vai pegar um Kaiser, você vai pegar um ditador. O que ele quer do povo? Ele quer um povo submisso. Alienado. Vai alienar os judeus, vai? Pois Como é que você vai alienar os judeus? Se a própria Torá mostra os nossos maiores ícones sempre questionando a Deus
E Deus gosta, ele fala, eu gostei, Abraão vai ser chamado de meu amigo, amigo de Deus em Isaías. Moisés vai ser chamado pelo próprio Deus do homem mais humilde que já existiu. Os nossos modelos desde pequeno são esses modelos. Então é óbvio que aqueles que queriam impor à força a regra ao povo, eu não gosto daquele núcleo, aquele núcleo lá é ruim. Eles fazem as pessoas pensarem, eles fazem as pessoas questionarem. Então vamos agora disseminar o ódio contra eles. Tanto que sempre o primeiro inimigo dos governos mais tiranos sempre foram os judeus. Agora, qual que é o outro grande mistério? Por que os judeus sempre sobreviveram? E o Hitler, ele começa o Mein Kampf assim. Ele fala, enquanto eu refletia sobre a história da humanidade, eu fiquei perplexo, se armou perante a mim uma questão. Como é que um povo tão pequeno pode ser tão resistente e influenciar tanto a história? Ele ficou incomodado com isso. Ele percebeu algo grande ali. O povo judeu tem erros? Tá cheio. Tá tudo escrito na Torá. Continua a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, devido a esses ensinamentos, devido a essa cultura diferenciada, que eu nem comecei a tocar ainda, como que a Torá trabalha esse HD, é um povo que tem também um perfil notável, com muitas coisas positivas. E por isso a gente tem normalmente a humanidade dividida. Você tem pessoas que admiram os judeus e gostam, e você tem pessoas que odeiam. Mas ele sempre é notado, esse povo. E o convite que eu faço a todos, eu já ganhei muita gente para Moisés. Eu já ganhei nazista para Moisés. Eu já ganhei islâmico radical para... Não para Moisés, mas para ficar amigos, já ganhei mesmo. Milhares de anos de história a gente não resume em uma hora. Nossa, muito menos em 1h30, agora, basicamente. Rabino, eu só queria que o senhor fizesse um bate-pronto, assim, pouquíssimas palavras. O que é fé para o povo judeu? Uhum. De novo, eu vou ser bem... Eu sempre repito isso porque eu sou professor. Então é pedagógico. Não existe para o povo judeu. 2 judeus, 3 opiniões. Uhum. Ok? Eu vou falar qual que é a definição que eu tenho, que eu considero uma definição certa e importante. A palavra fé em hebraico é emuná. Vejam só que legal. É dessa palavra que se deriva a palavra amém. Amém, emuná. Emuná, na realidade, significa fidelidade, compromisso. Então, fé, a verdadeira fé, ela tá ligada com compromisso e com missão. Porque, de novo, como a Torá, desde o início, a escolha de Abraão e etc e tal, tá ligado sempre com preceitos, principalmente no campo da sociedade, a gente tem uma missão. Então, automaticamente, quando a pessoa de fato tem fé, ela automaticamente se compromete e se engaja. É isso, se engaja. Fé é engajamento, são 2 coisas que vêm junto. E como vocês abordam o conceito de vida após a morte? Também rapidinho. Tem que ser agora. Então eu não vou poder falar muito. Eu tenho um livro pronto para lançar. Aliás, eu tenho um livro que eu trouxe para dar para vocês aqui. Já Por favor. Por favor. Nossa, que bom. Deixa eu pegar primeiro aqui Queremos mostrar o livro. O livro que eu tenho aqui. Que livro que o senhor está lançando? Ai. É um livro que ele fala de reencarnação. Olha que bacana. Descobrindo a face oculta da Torá. Da Torá. Isso. Quero ler, porque... Descobrindo a face oculta da Torá, esse livro é... eu olho para ele e fico sempre sem palavras, porque saiu da minha mão, mas eu não sei como é que eu cheguei nisso aí. Esse livro revela de uma forma assim matemática, irrefutável, que a Torá é um livro
que é um texto que ele pode e deve ser lido em várias dimensões. E cada dimensão está ligada com uma fase do desenvolvimento humano. Esse livro mostra como a Torá é um livro onde você deve contar as letras também para compreender quais são as metáforas. E você deve ler e você deve calcular você deve ler os números e calcular as letras. Eu vou dar um exemplo muito rápido, porque realmente é muito interessante. Nunca foi publicado isso. Eu nunca ouvi de ninguém. E depois que eu publiquei, vários rabinos falaram, como é que ninguém sabia disso? Não sei. Você vai pegar primeiro versículo da Torá, em hebraico. Aí vocês vão entender também a força da Torá, que tipo de mente ela cria, e por que isso vai muitas vezes causar estranheza por um lado, e um poder muito grande dentro da cultura judaica de lidar com a realidade, inclusive a financeira. A Torá é um livro muito sofisticado. Agora vocês vão começar a entender o porquê. Primeiro versículo da Torá. Tem 7 palavras. Lembrem-se, a gente está no primeiro dia de Gênesis, que vai relatar a criação do mundo em 6 dias. E o 7º dia é o que fecha e que consagra a criação. Então, é num grupo de 7. Primeiro versículo da Torá, 7 palavras. Parece... tá bom. Segundo versículo da Torá tem 14 palavras. Primeiro versículo da Torá tem 28 letras. 7, 14, 28. Segundo versículo da Torá tem 52 letras. Pegam a calculadora, multipliquem 52 por 7, 364. 52 é o número de semanas que tem no ano. Vou resumir. Último versículo do primeiro dia, que é o 5º versículo, tem 49 letras, que é 7 vezes 7. Os números, esses números e o número dos outros versículos também, eles trazem para a gente referências, para a gente compreender quais são as outras mensagens espirituais, até mesmo de reencarnação, que está no meu próximo livro. Eu não acreditava que a Torá falava de reencarnação. Hoje eu tenho certeza de que o livro inteiro fala disso. Como uma das grandes pistas que a Torá dá são os números nos versículos mostrando que está falando desse, daquele. É incrível. Você pega, por exemplo, eu acho que vai interessar muitas mulheres isso. De novo, primeiro versículo da Torá, 7 palavras. Quantos dias são os dias férteis da mulher? São 7. É o dia... Se o homem ejacular 3 dias antes, esses 3 dias valem. O esperma ainda vai ser conservado e vai ovular. Ovular não, e vai fecundar. Você tem o dia da ovulação, você tem mais 3 depois. São 7. Quantos dias é o ciclo menstrual? São 4 semanas, 28. É o número de letras do primeiro versículo. 7 palavras, 28 letras. Segundo versículo tem 14 letras. O que é 14? É o dia... médio da ovulação, que é o ápice. O número de caracteres do primeiro dia de Gênesis, isso é absurdo, é 248, que é o valor numérico da palavra Rechem, útero em hebraico. E aí vai. Gênesis, ali é genial o texto original, por isso que ele é divino, senão ele não seria só uma historinha. Ele também trabalha com a metáfora da gestação como modelo da criação do mundo. E por aí vai. Bom, aí tem esse livro aqui, o Descobrindo a Face Oculta. A questão da gestação eu não falo nesse livro, eu falo no próximo. Esse já está lançado. Esse já está lançado, sim. E a gente tem agora a questão da vida após a morte. De acordo com o judaísmo, quando o ser humano morre, quem morre é o corpo. Não morre a alma. Tanto que tem um termo hebraico para a morte que é niftar. Niftar não é morre, está isento do cumprimento dos mandamentos, porque acabou, agora é a alma. Mas a vida continua. Para o judaísmo, a morte é uma ilusão. Agora, tem pessoas que vivem a vida aqui, vivas, quando a gente está conectado à essência divina, quando a gente está conectado ao Criador,
com a fé, mais do que fé, com a convicção, com o amor ao próximo, com o desenvolvimento de toda a nossa essência espiritual. A pessoa está viva aqui. Você vê. Olha a pessoa, você vê a energia da pessoa, a vitalidade da pessoa. Isso é vivo. Aí eu vou apelar para o idioma latim. Como que fala alma em latim? Anima. Anima, quando a pessoa vive realmente com sua alma, ele é animado. Tem pessoas que estão mortas aqui, elas são vivas, mas elas são mortas, elas são apáticas, elas são apagadas, elas não têm uma energia real profunda. A mesma coisa na outra dimensão. A pessoa morreu aqui. Se aqui o que ela cultivou foi vaidade, foi desejos materiais só. Aqui ela é morta, ela vai para outra dimensão, ela está semi-morta também. Ali ela vai ter que passar por algumas coisas para poder. Mas pelo judaísmo não tem morte espiritual. Agora, é claro que é traumático para uma alma que ela ficou a vida inteira aqui só preocupada com a beleza, com a pele, com o tamanho do bíceps, com o time de futebol. Terrível, a morte para essa alma é ruim. E ela fica, de acordo com a tradição judaica, eu fiz vários vídeos, eu e minha esposa, a gente fez vários vídeos agora na morte do Silvio Santos, que muita gente procurou esse tema, né? Então, por exemplo, a alma vai e vem pro cemitério, para ficar do lado do corpo, para casa, ela tá muito apegada. Agora, as almas que aqui nesse mundo já viveram completamente conectadas com Deus, com a essência, a passagem é muito serena. E a gente acredita sim que as almas continuam vivas e elas têm suas experiências ali, experiências no campo do conhecimento, experiências no campo da interação, e que elas podem retornar para cá. Eu vou falar isso. Apesar de ser uma coisa particular, mas eu acho que a Dercy Gonçalves vai gostar. Estranho, né? Você esperava que o Rabino ia falar Dercy Gonçalves. Eu não esperava. Não só estranho, como estamos curiosos. Foi algo assim. O judaísmo, a Torá fala, é proibido consultar os mortos. Proibido. Por quê? Você não precisa ficar inseguro. Quando você tem convicção da presença de Deus na tua vida, da bondade de Deus, da justiça de Deus, você não precisa consultar nada. A Torá diz, Tamim tieim Adonai Elohecha, seja pleno com Adonai teu Deus. Não é para consultar nada. Por outro lado, não existe nenhuma proibição no sentido, até porque não tem como proibir, né? Você está dormindo, sonhando e vem alguém lá da outra realidade e te falou alguma coisa. Ok, isso não existe, isso é um fato que pode acontecer. E temos muitas histórias assim, eu tenho algumas histórias que foram muito interessantes, que me mostraram numa experiência pessoal a respeito dessa permanência da consciência depois da morte física. Mas esse livro da reencarnação é um livro que, primeiro, eu relutei muito com esse tema. Você abre a Torá, não está escrito reencarnação na Torá. Não está escrito isso. Eu sempre gostei desse tema, sempre achei bacana. Eu vi os rabinos falando, não, porque nossa tradição fala isso. Você fala, tradição, coisa nenhuma. Quando você não tem fonte, você inventa que é tradição. Se é uma tradição realmente judaica, vai ter alguma indicação na Torá. E todas as indicações que me traziam, eu falava, papo furado, vai contar a história para outra pessoa, e não caiu nessa não. Depois desse livro, eu achei que ia ser o último livro e único que eu ia escrever coisas tão grandes. Direto veio da reencarnação. Comecei a ler a Torá e comecei a ver vai lançar. Se me provocarem, sei lá, em 2 meses, talvez, ele tá pronto. Ele tá pronto há 1 ano. Já venha de novo. Para vir falar sobre o livro. Esse livro então, ele é impressionante. Queremos falar sobre ele. Podemos? Podemos. Sim. Será um prazer. E bom, então o judaísmo, hoje eu posso falar com segurança que sim, a questão da reencarnação, apesar de não ser um dogma no judaísmo e não é obrigatório, mas hoje eu posso falar assim, e ela faz parte de toda a Deep Torah. Ela faz parte disso. Qual que é a ideia?
A ideia é que conforme a filosofia da Torá, para que Deus criou o homem? Deus não precisa de like, Deus não precisa de compartilhamento, nada. Deus não sofre de baixa autoestima. Deus é doador. A Kabbalah usa muito esse termo. Deus é mashpia. Deus não é receptor, ele é doador. Agora o que acontece? E aqui a gente vai ter alguns cabalistas muito interessantes, Rabi Yosef Karo, Arizal, que eles vão dizer o seguinte, eles falam, quando você pega a alma, antes da existência carnal, antes da criação do mundo, a alma está lá no bem bom, ela está no spa, ela só recebe tudo, toda hora. Gostoso! Mas você gostaria de ficar o tempo inteiro só recebendo? Não. O que você gostaria de fazer? No mínimo trocar, né? Certo? No mínimo trocar, só que Deus não precisa de nada. É autossuficiente. Eu quero... Cara, esse negócio aí deve ser legal, fazer essa coisa bonita que Deus faz. Eu também quero fazer. Porque deve ser gostoso fazer o bem. Lógico. E não tem nada mais gostoso que isso. A natureza da alma sabe. Agora, Rabino... Só, eu vou fechar porque esse é um assunto que você vai gostar e eu vou buscar ser rapidinho. Aí, o que acontece? A outra coisa. Também, a alma quer receber, senão você vai comer o pão da vergonha. Só receber? Não, eu quero fazer por merecer e também quero fazer o bem. Esse é o principal. Então Deus faz o quê? Aí ele cria um mundo físico. Onde tem escuridão e tem luz. Tem doença, mas tem cura. Tem ignorância, mas tem ensino. Tem injustiça, mas tem justiça. Olha, gente, não tem coisa que me dá mais prazer do que ensinar. Quando eu tô ensinando, eu tô tendo prazer. Eu tô realizando a divindade. Um médico. Deixa eu inverter. Eu não gosto. Toda vez eu falo um médico ou uma enfermeira. Uma médica. Um enfermeiro. Quando estão cuidando de uma vida. Gente, tem coisa mais linda do que isso? E a gratidão da pessoa. A alma não pode experimentar isso. Quando a Torá diz numa linguagem... figura de linguagem. Criei o homem à minha imagem, semelhança, projeção. É isso, você vai poder ser divino. Nós somos divinos. Diz o Salmo, e Jesus cita esse Salmo nos Evangelhos. Ani amarte Elohim, até eu falei, vocês são divinos. Vocês são Elohim. Agora, vai realizar todo esse potencial numa vida só. Não dá tempo. E outra, um cara nasceu na quebrada na boca, o outro nasceu no não sei o quê. Amigo, como é que vai realizar? Deus é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. O que ele faz? Você vai ter tempo para realizar. Você vai retornar. E o grande amor de Deus é permitir que cada um de nós possa ser a nossa melhor versão. E não tem nada mais maravilhoso do que isso, porque a nossa essência de todos os seres humanos, independente de cor, independente de qualquer coisa, é linda, é brilhante. Uau, esse é o Deus. É assim que eu compreendo, esse é o Deus que eu amo, pelo qual eu vivo. E essa é a mensagem que para mim vale viver e transmitir essa mensagem. Não necessariamente como uma religião, mas como uma compreensão, uma lente através da qual a nossa vida se torna maravilhosa e a gente se torna difusor de bem. Em pouquíssimas palavras, que a gente é mais do que estourou. Já mais do que estourou. O que faz uma pessoa ser gigante? Ser gigante, aí eu acho que eu acabei de falar, né? Eu acho que o que faz a pessoa... Novamente, voltando para a Torá. A Torá diz que quando Deus criou Adão, simbolizando a raça humana inteira, vai par be'apav nishmat haim, que ele soprou nas narinas de Adão a alma vivente. Ou seja, a alma é sopro divino. A alma é divina. A alma é divina. Ser gigante é realizar toda a nossa vocação divina. Bondade, amor, justiça, razão. E cada pessoa tem a Kabbalah chama isso de raiz espiritual e sua vocação. Ser gigante é a gente revelar
realizar ao máximo as nossas vocações, cada um na sua... E se você pudesse deixar, de toda a experiência que o senhor adquiriu durante a vida, uma única lição para quem está assistindo a gente agora, para essa pessoa levar para a vida dela, que essa vai ser a dica de ouro que você vai deixar. Qual seria essa dica de ouro? Eu podia, acho que, falar muitas coisas, mas eu vou falar uma coisa que vai ser compreendida dentro de tudo que eu falei aqui. Estudar a Torá de verdade. Procurar orientação para estudar a Torá na sua profundidade, na sua grandeza, porque essa obra é divina. Ela fala com cada pessoa no seu nível, no seu momento, e ela é uma mola propulsora, quando bem compreendida, para fazer cada pessoa alcançar o seu melhor, a sua melhor versão. E quem quiser acompanhar o senhor, saber mais do trabalho do senhor, adquirir o livro, enfim, como é que faz para te achar? Rabino Ventura no Instagram, no YouTube Rabino Ventura também, no TikTok idem, é porque a gente tem um movimento que chama Sinagoga Sem Fronteiras. Ai, que bacana. E antes o nome era esse. E o site é sinagogasemfronteiras.com.br. Isso. E também tem da minha mulher, que quem quiser acompanhar ela também faz um trabalho maravilhoso. Ela é cantora, ela ensina muito o judaísmo, uma grande estudiosa, uma grande parceira e ativista, Lady Lau. Olha, Lady Lau. E na próxima vez, hoje ela não pôde vir, mas a próxima vez, se Deus quiser, ela estará aqui. Já está convidada. Obrigado. Obrigada, Rabino. Eu que agradeço, Paula. Foi Pedro. uma aula maravilhosa pra gente. E você pode saber muito mais acompanhando ele nas redes sociais e pode acompanhar o Academia de Gigantes também. Então, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com mais gente. E, Rabino, a gente, para terminar aqui, toda semana a gente olha para aquela câmera e dá um tchauzinho. Eu queria fazer uma divulgação dos cursos, posso? Pode, por favor. Ok. Então, eu tenho nós temos muitos cursos para vários níveis. Ah, mas precisa ser judeu? Não. Precisa ser gente. Se eu pudesse dar aula para cachorro e gato, eu dava também, mas isso aqui eu não consegui ainda. Mandar uma mensagem no WhatsApp, 9300 69900. 9300 69900. Tem cursos de Torá, tem cursos de hebraico, tem cursos de filosofia judaica. As pessoas que querem aderir ao judaísmo também, como eu falei antes, as pessoas chamam de conversão, mas que querem aderir ao judaísmo, se tornarem israelitas, judeus, também a gente ajuda, a gente também encaminha. A gente tem no nosso movimento preces diárias. Tem pastor que participa também, tem cristão que participa. Ele fala, eu não quero me tornar judeu, mas eu gosto e me inspiro. Bem-vindo, como a gente diz em hebraico, Baruch Haba. Porque, para mim, um dos lemas é um versículo de Isaías, onde o Eterno diz que Beiti Beit Tefilá, a minha casa será chamada de casa de oração, Lechol Amim, para todas as nações. Por isso, sem fronteiras. Um lugar que exclui, que separa, não é de Deus. Deus abraça e reconhece o que a gente tem em comum. Então tá feito. Super obrigada. Eu que agradeço. Semana que vem a gente volta com mais uma Academia de Gigantes. Vamos olhar pra lá e dar um tchauzinho. Ei.